A noite em que o milionário trancou a porta do quarto da sobrinha. Naquela noite fatídica, a luxuosa mansão dos Rocha parecia respirar sob um manto pesado de mistério. O sussurro do vento se misturava com os murmúrios nervosos dos empregados, enquanto Valdemar Rocha, o poderoso e temido patriarca da família, trancava a porta do quarto onde sua sobrinha, Mariana, estava hospedada. O clique da fechadura ecoou como um sinistro aviso. Todos na casa sentiram que algo estava prestes a mudar. Valdemar, de barba bem aparada e olhar penetrante, caminhou como um lobo entre as ovelhas durante o café da manhã no dia seguinte. O brilho frio do seu relógio de pulso refletia a luz do sol, mas o que estava em jogo ali era muito mais sombrio. Mariana, a jovem que deveria ser o orgulho da família, evitava os olhares, suas mãos trêmulas jogadas sobre a mesa. Sua esposa, Helena, mantinha uma expressão de indiferença, enquanto os filhos, Daniel e Luísa, reagiam de maneiras opostas. Daniel ria, zombando. As regras da casa eram enigmáticas e sufocantes. Mariana, há tempos, se tornara uma peça no jogo de tabuleiro que ele manipulava com maestria. No entanto, o que realmente se passava entre aquelas paredes pesadas? Valdemar respirava fundo, tentando passar uma aparência de controle, mas o nervosismo estava em seus olhos. Ele sabia que havia mais em jogo do que um simples jantar. Mariana era mais do que sua sobrinha. Era uma promessa que poderia ameaçar seu império se alguém descobrisse seus planos. As horas davam voltas, e a atmosfera na mansão se tornava cada vez mais opressiva. Com o permanece-do trancado um simbolismo de dominação, a tensão crescia. Os empregados, com medos palpáveis, imaginavam as piores coisas, enquanto as crianças entretinham-se, tomando partido das provocações. Os sorrisos de Daniel e os olhares reprovadores de Luísa se entrelaçavam em um balé estranho de cautela e orgulho. No fundo, todos se perguntavam até onde Valdemar iria para manter seu controle. A mancha de mistério se expandia como uma sombra, e no coração da mansão, a verdade se escondia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na mansão dos Rocha atingia um ponto de quase ebulição, quando, de repente, um grito estourou vindo do corredor. O som era uma mistura de desespero e dor, cortando o silêncio pesando sobre todos. Valdemar, que parecia ter tudo sob controle, congelou. Os olhos de todos na mesa se viraram rapidamente para a porta do quarto de Mariana, onde a cena se desenrolava em um frenesi de confusão. O grito foi seguido por um barulho de móveis sendo arrastados, uma verdadeira desconstrução daquela imagem de riqueza e poder. Valdemar saltou da mesa, seus passos rápidos e pesados ecoando no mármore. "O que está acontecendo lá?" Ele gritou, sua voz firme, mas algo em seu olhar traía um medo contido. Um dos empregados correu, a expressão macilenta, confirmando o pavor que pairava no ar. "Senhor, algo aconteceu com Mariana." A porta do quarto se abriu com um estrondo, e a cena que se desenrolou fez todos os presentes prenderem a respiração. Mariana estava caída no chão, com o vestido amarrotado, e uma expressão de horror estampada em seu rosto. Ao lado dela, algo brilhava sob a luz suave do ambiente, um colar de pérolas.
que mais parecia uma armadilha para suas emoções. Mas era o que estava ao lado do colar que causou a verdadeira reviravolta. Valdemar se agachou ao lado da sobrinha, sua mão tremendo ao tocar o rosto dela. Mariana, o que aconteceu? A voz dele era uma mistura de preocupação e nervosismo. Ela olhou fixamente para ele, os olhos arregalados. Eu vi tudo, tio. O que eles estavam fazendo, a verdade sobre você. As palavras dela eram um murmurinho, mas carregavam a força de uma tempestade. O ar pesou ainda mais quando Helena apareceu, o rosto pálido e olhos arregalados. Valdemar, o que está acontecendo aqui? Ela exigiu, mas o que viu a fez parar. Helena olhou de Mariana para o colar. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto, seguindo-se de uma explosão de emoções. Você o conhece? Para Mariana, aquelas palavras eram como uma lâmina afiada, atingindo diretamente o centro de sua dor. Mas o que ninguém esperava aconteceu em seguida. Um dos empregados, um jovem chamado Lucas, avançou, seu olhar feroz. Isso precisa acabar. Chega de segredos, ele gritou, apontando para Valdemar. Você destruiu vidas, e Mariana é a última vítima do seu jogo. O clima na sala mudou. Os murmúrios se transformaram em vozes altas, ecoando as dúvidas e receios que todos tinham guardado. Valdemar se ergueu, o rosto tomado pela fúria. Calha a boca, garoto. Você não sabe do que está falando. Mas Mariana encarava o tio com uma coragem repentina. Eu sei sim, eu sei tudo, sobre o que você fez para manter seu império. A carga da revelação pairou no ar. Como um fio cortado, a lógica da vida daquela família começou a desmoronar. Os olhos de Luísa, que antes testemunhavam em silêncio, agora brilhavam com uma mistura de temor e expectativa. Ela não sabia como reagir. O que aqueles segredos significavam para ela? O que aconteceria com sua família? A atmosfera estava prestes a explodir em um caos incontrolável. O olhar de Valdemar se voltou para Helena, o pânico agora evidente em seu rosto. O que ela sabe, Helena? A pergunta era apenas um sussurro, mas a resposta pairava no ar, como uma sombra ameaçadora. A verdade estava prestes a ser revelada, e ninguém estava preparado para as consequências. E enquanto os ecos do passado começavam a se entrelaçar com o presente, uma nova questão surgia. Até onde a lealdade de cada um se estenderia diante da revelação de que a mansão, além de ser um castelo, também era uma prisão de segredos? O mistério se expandia, e o verdadeiro jogo, até então invisível, estava prestes a ser jogado à vista de todos. A tensão na mansão dos Rocha era palpável, cada segundo se arrastando como se o tempo tivesse parado. O olhar de Valdemar estava fixo em Mariana, mas o espaço entre eles exibia um abismo de segredos. Helena, agora com os olhos arregalados, começou a tremer. O que você sabe, Mariana? O que você viu? Sua voz era um fio de desespero. Eu vi a verdade sobre o que você e meu pai fizeram. O grito de Mariana cortou a sala como uma faca, chamando a atenção de todos. Silêncio. Apenas o som da respiração pesada dos presentes preenchia o ar. Lucas, ainda confrontando Valdemar, olhou para Mariana, certa de que a jovem era a chave de todo esse quebra-cabeça. Todos se agitaram. A atmosfera pulsava. Calem a boca! Isso é uma loucura! Valdemar quase berrou, mas Mariana, agora, tinha uma energia diferente. Não! Ela se levantou repentinamente, as mãos tremendo, mas os olhos firmes. Eu sei o que você fez com a pensão do vovô. Você fez com que ele ficasse louco, para ficar com tudo. As palavras dela foram um tiro. Todos trocaram olhares, confusos, assustados. Isso não pode ser verdade. Daniel, seu primo, gritou, um escárnio em seu tom.
Você está apenas inventando histórias. Mas havia incerteza em sua voz, um pequeno deslize na fachada de indiferença. Valdemar, agora encurralado, hesitou. O rosto dele estava pálido, a máscara de controle começava a desmoronar. Você não sabe nada, Mariana. Não sabe o que está falando. Mas Mariana, alimentada pela adrenalina e raiva, continuou. Eu sei que você destruiu nossa família por ganância. Sua voz aumentava, ecoando pelas paredes, chamando a atenção de todos os funcionários que se aproximavam, ansiosos para entender a confusão. Helena, pouco a pouco, começou a se mover. O que mais você sabe, Mariana? Sua pergunta ansiosa desnudava a fragilidade de sua confiança em Valdemar. A tensão entre marido e mulher crescia. Os filhos estavam em lados opostos. A lealdade de Daniel em choque com a crescente dúvida de Luísa. E então, tudo aconteceu como um estalo. Mariana, sem aviso, se virou e, quase como uma revelação divina, gritou: "Preparem-se para a verdade!" Uma luz forte começou a lampejar do colar que estava ao seu lado. Não era só um colar de pérolas. Era um dispositivo que se acendeu, revelando fotos polaroides que começaram a se projetar no ar, mostrando figuras familiares em momentos de potente vulnerabilidade, de violência e traição. Os rostos mostrados nas imagens eram de todos. Valdemar em negociações obscuras, Helena ao lado de homens misteriosos, até mesmo Daniel em encontros furtivos com pessoas desconhecidas. O murmúrio começou de novo, mas agora era diferente. Havia medo misturado com um choque. Aquilo não eram apenas fotos. Era a base de um segredo que juntava tudo, uma rede de mentiras e enganos. Valdemar olhou para as imagens, seu olhar se transformando em um misto de raiva e desespero. Aquilo não é verdade. Não podem acreditar nisso, ele berrou. Mas seu grito se perdeu no caos. Era como se a própria casa estivesse desmoronando ao redor deles. Mesmo aqueles que estavam do lado dele estavam começando a reconsiderar tudo. Quem você realmente é, tio? Mariana sentou-se, derrotada, mas em poder. Você não é o que pensa ser. Um choque passou pela sala como um relâmpago, iluminando rostos perplexos e arrebatados. E naquele momento, a mansão dos Rocha, que parecia inabalável, começou a sucumbir sob o peso de suas próprias mentiras. À medida que a verdade pairava, a incerteza se espalhava. O que mais eles escondiam uns dos outros? A imagem de Valdemar começou a desmoronar, e havia um novo terror no ar. Cada um começou a olhar para o outro, a dúvida corroendo as relações, criando uma fissura na família. Enquanto a cena se desenrolava, o peso da revelação pairava no ar. O grito silencioso da confusão se transformava em algo aterrorizante. Que outras verdades ainda estavam prestes a surgir? E como cada um lidaria com o desmoronamento dessa fortaleza de segredos? O futuro da família Rocha agora estava em jogo, e todos estavam prestes a descobrir até onde eram capazes de ir, por amor, lealdade e salvação. O clima na sala estava eletricamente carregado. A projeção das imagens de Mariana se espalhava como um manto pesado sobre todos. A expressão de Valdemar agora misturava desespero e raiva. "Você não pode fazer isso. Isso é uma traição", ele bradou, tentando manter a autoridade, mas seus olhos traíam seu pânico. Enquanto todos olhavam fixamente para as imagens, um som estrondoso irrompeu do lado de fora. As janelas da mansão vibraram. O barulho fez com que todos se virassem. "O que foi isso?" Daniel perguntou, a incredulidade tingindo sua voz. O silêncio preenchia a sala, pesado e opressivo, até que um novo estrondo, ainda mais forte, reverberou. Os empregados começaram a sussurrar, seus rostos pálidos refletindo o terror que agora dominava a mansão.
É um terremoto? Perguntou Luísa, sua voz trêmula. O olhar de Valdemar se desviou das imagens perturbadoras para a porta. Estão todos calados, gritou, mas a urgência em sua voz já não mantinha ninguém em silêncio. Mariana, sem saber exatamente o que fazer, olhou para o colar, como se estivesse tentando encontrar alguma resposta naquele objeto. E então, nesse exato momento, a porta da mansão se abriu com um estrondo, e um grupo de homens armados entrou. O caos se instalou. A cena tinha mudado da revelação de segredos familiares para um pesadelo imediato. Os homens, com máscaras e armas em punho, gritaram ordens, fazendo todos se encolherem de medo. Valdemar, paralisado, encarou um dos homens, um alto com uma cicatriz que cruzava seu rosto. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele desafiou, a bravata soando vazia. "Viemos cobrar a dívida, Valdemar. O tempo acabou." O homem parecia se divertir com o pânico em seus olhos. Os membros da família Rocha estavam completamente paralisados. As imagens proferidas por Mariana agora eram um eco distante. O verdadeiro terror tinha entrado pela porta. "Vocês não têm ideia de com quem estão lidando." Valdemar esperneou, tentando recuperar um pouco de controle. Mas tinha um tom de urgência que não era convincente. "Não temos interesse em suas ameaças. Apenas queremos nosso dinheiro." O homem respondeu, um sorriso cruel cortando seu rosto. Ele apontou a arma para Valdemar, fazendo a tensão se intensificar. "Queremos tudo o que você prometeu, e mais um pouco." A fúria de Valdemar logo se dissipou no encontro de seu olhar com o mais jovem na sala, um dos empregados, Lucas, que agora observava a cena com um misto de preocupação e bravura crescente. "Acho que você deve nos dizer a verdade agora, Valdemar. Do que se trata tudo isso?" Sua voz tremia, mas havia uma determinação ali. Mariana, agora um pouco mais energizada pela adrenalina, lembrou-se do colar e do que representava, uma primeira pista do que estava escondido. "Tio, precisamos fazer algo. Precisamos saber quem eles realmente são." Valdemar hesitou, o medo lácteo se acumulando nas feições de sua face. Era a hora. Mas como se o mundo fizesse uma pausa, uma explosão irrompeu do lado de fora. A mansão balançou, e toda a estrutura pareceu se chocar. Um incêndio começava a se alastrar pela lateral, ecoando uma sirene distante. "O que está acontecendo?" A voz de Helena era um suspiro de terror. E nesse momento de confusão, enquanto todos se voltavam para a janela para observar o caos, Mariana gritou, "Olhem, o colar!" Um brilho intenso emanava dele, resplandecendo mesmo no pânico. Mas a verdadeira pergunta pairava no ar. O que mais aquele objeto escondia? À medida que a fumaça começava a invadir a sala, Valdemar encarou Mariana, a desconfiança e a raiva agora substituídas por um vislumbre de algo mais profundo, de um segredo ainda maior. O jogo havia mudado, e com ele, a verdade estava prestes a ser exposta de uma vez por todas. Os homens armados eram apenas uma parte do quebra-cabeça. O que mais havia à espreita na escuridão? O destino dos Rocha estava em jogo, e cada um deles precisaria decidir como enfrentaria os demônios que agora avançavam, não só do lado de fora, mas de dentro de suas almas. E Mariana, com seu colar iluminado, tinha uma escolha a fazer. A fumaça começava a invadir a sala, e a luz do colar de Mariana pulsava como um farol em meio à confusão. As vozes dos homens armados ecoavam, misturando-se ao barulho do incêndio que se alastrava do lado de fora. Valdemar estava paralisado, a raiva e o medo em sua expressão, enquanto todos os olhos, ela gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Era como se ela soubesse que aquela peça de joalheria não é apenas um símbolo, era uma chave. "Fique longe dela!" Um dos homens armados disparou, ajustando a ponta da arma em direção a Mariana. O ambiente estava eletricamente carregado, e o pânico crescia enquanto a tensão se intensificava.
Mas, de repente, o colar começou a brilhar mais intensamente. Uma onda de luz irrompeu do objeto, e todos recuaram, protegendo os olhos. "O que está acontecendo?" alguém murmurou. Mas Mariana não conseguia desviar o olhar. Quando a luz diminuiu, uma nova imagem apareceu no ar. Uma projeção surpresa que cortou a sala como um golpe de faca. Era uma filmagem antiga, em preto e branco. Todos reconheceram os rostos das pessoas na tela. Valdemar observava, seu rosto agora uma mistura de incredulidade e horror. A cena mostrava uma reunião clandestina entre ele e um grupo misterioso de homens, discutindo acordos espúrios. Mariana percebeu que uma figura feminina se destacava nas imagens. Uma mulher com traços familiares. "Mãe!" O sussurro saiu da boca de Mariana, um nó na garganta fazendo-a parar. Helena se virou, os olhos arregalados. O que isso significa?" Sua voz estava tingida de choque, a máscara de indiferença despedaçada. Ela estava envolvida. "Mãe!" Mariana gritou, apontando para a tela. "Você sabia de tudo?" Os rostos ao redor da mesa mudaram, a tensão se transformando em uma confusão agonizante. Valdemar tentou negar, sua voz falhando. Isso não pode ser verdade." Mas a gravação continuava, cada palavra se enraizando mais fundo na mente de todos. E no meio dessa revelação explosiva, a porta da mansão foi arrombada com um estrondo aterrorizante. A entrada foi invadida por homens da lei. "Polícia! Todos ao chão!" O caos se instaurou, os gritos ecoando. Valdemar apenas olhou para Mariana, e um vislumbre de pavor cruzou seus olhos. "Se rendam! Está tudo gravado!" Um dos policiais gritou, enquanto os homens armados tentavam escapar, mas eram contidos em uma abordagem rápida. O tumulto foi tão repentino que deixou todos na sala atordoados. No meio da confusão, Mariana estava paralisada, o colar agora pendurado em seu pescoço, brilhando como nunca. "O que está acontecendo, Mariana?" perguntou Luísa, ainda olhando para o telão, sem compreender todo o desfecho. Mas a jovem parecia perdida em seu próprio mundo, percebendo que a revelação não era apenas sobre os segredos de Valdemar, mas também sobre a verdade obscura que envolvia sua mãe. "Minha mãe? Quem ela realmente é?" Mariana sussurrou, o pânico crescendo. A luz e o caos misturavam-se à confusão na mente da jovem, enquanto a polícia encurralava os homens. Valdemar, agora confrontado não apenas pelos traumas do passado, mas pela possibilidade da perda de tudo, se virou para a família. "Vocês não entendem o que isto significa", gritou, mas Mariana não se deixava levar pela manipulação. E assim, no meio da confusão, algo mais parecia se desenrolar. Uma porta que havia sido deixada entreaberta pela invasão dos policiais lentamente se abriu, revelando uma figura que deixaria todos sem palavras. Era uma mulher idosa, de cabelos brancos e rosto familiar. A expressão de Mariana se transformou em choque. "Vó?" A pergunta mal saiu, mas o peso da revelação, que a avó havia retornado, estava prestes a mudar tudo. Sussurros tomaram conta da sala. "Ela estava morta!" Daniel exclamou. Mas agora, com a avó diante dele, os mistérios da família se entrelaçavam em um só. Os segredos eram mais complexos do que poderiam imaginar. "É hora de revelações, minha querida", disse a mulher, olhando diretamente para Valdemar. E nesse momento, a casa, que parecia um mausoléu de segredos, se tornava um campo de batalha. Cada um ali precisava decidir: enfrentariam a verdade ou se enterrariam nas mentiras? A pergunta pairava no ar, sem resposta, e todos sabiam que a verdadeira tempestade estava apenas começando. A mulher idosa avançou lentamente, a tensão no ar aumentando à medida que todos olhavam para ela. A cada passo, Mariana sentia seu coração disparar. Entre o choque e a esperança. "Vó, você está viva!" As palavras escaparam de seus lábios, carregadas de incredulidade. A avó sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. "Deveria ter vindo muito antes, minha querida. Mas o que está em jogo agora é muito maior do que você imagina."
Cada uma de suas palavras parecia cortante, como se estivesse revelando uma verdade há muito enterrada. Valdemar, agora sem palavras, apenas a encarava, os músculos do rosto tensionados, em uma mistura de raiva e medo. A sala estava eletricamente carregada. Os policiais cercaram a figura idosa, mas ela ergueu a mão, pedindo calma. Não se preocupem, eu sou parte disso, e agora é hora de todos saberem, afirmou com uma voz firme. O olhar dela passava por Valdemar, Helena e então pousava em Mariana. Estava na hora de você conhecer a verdade sobre a sua mãe. E sobre você. Mariana franziu a testa, completamente perdida. Sobre mim? O que você quer dizer? O pânico começou a escalar dentro dela. A ligação que aquela mulher tinha com sua mãe parecia prestes a ser revelada, algo que poderia desmoronar seu mundo. E todos ali estavam em silêncio, respeitando a gravidade do momento. Mas antes que a avó pudesse falar, um som explosivo ecoou da cozinha, seguido por gritos e correria. Um dos homens armados, que estava prestes a escapar, não conseguia mais controlar a situação. Ele empurrou um dos policiais, e a mesa foi derrubada, criando uma onda de caos instantâneo. A tensão explodiu, os gritos de pânico e o barulho de disparos preencheram o ar. Em meio ao caos, a figura da avó se manteve respeitável e imperturbável. Sua presença era forte, como se ela soubesse que nada poderia detê-la. Mariana, escute-me com atenção. A voz dela cortou o caos como uma faca. A pessoa que você pensou que era sua mãe não é quem você imagina. As palavras dela foram como um balde de água fria. O mundo em volta de Mariana desabava. A confusão e o medo estavam estampados em seus olhos. E Daniel e Luísa, que estavam paralisados, não podiam acreditar no que ouviam. Helena, agora pálida, começou a tremer. O que você quer dizer com isso? Ela murmurou, a voz baixa e cheia de desespero. Ela não é sua verdadeira mãe, Mariana. Sua mãe verdadeira está viva, e você precisa conhecê-la. Sua vida inteira foi construída sobre uma mentira. A revelação fez todos na sala se entreolharem em choque. As mentiras, as trapaças, tudo começava a se desenrolar. Valdemar estava em estado de choque, enquanto as cores do seu rosto mudavam de raiva para total incredulidade. Mas antes que alguém pudesse processar a informação, o caos na sala aumentou ainda mais. Outros homens armados começaram a entrar pela porta da frente, ocupando cada espaço. A sala, que já estava prestes a transbordar com revelações, agora se tornava um campo de batalha sem saída. Barulhos, gritos, a confusão se espalhando como um fogo descontrolado. A avó não recuou. Vocês precisam ouvir. Não é apenas sobre nossa família. Envolve muito mais do que vocês pensam. Ela gritou sobre o barulho, determinada. Mas logo a gritaria aumentou, enquanto os homens armados lutavam contra os policiais. E uma onda de pânico se espalhou. Mariana tinha a sensação de que o mundo estava girando ao seu redor. A cada disparo, a verdade da sua identidade parecia mais distante. Vó, quem sou eu? A pergunta saiu quase como um sussurro, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. A avó olhou com compaixão e dor. Você é a única que pode decidir o que será de você, minha querida. É hora de encarar seus verdadeiros inimigos. E nesse momento um dos homens armados olhou diretamente para Mariana. Vocês não fazem ideia do que está em jogo aqui. Ele se virou preparando-se para atirar. O tempo parecia parar enquanto o olhar de Mariana se encontrava com o do homem. A mesma pergunta ecoava na mente. Quem ela realmente era? A verdade ainda se escondia nas sombras, pronta para desestabilizar tudo. Uma explosão de luz cortou a sala, mas não era o colar. Era algo muito mais potente, algo que poderia abalar a estrutura da família Rocha. O que realmente aconteceria agora que tudo estava prestes a ser revelado? Enquanto as chamas começavam a engolir a mansão, a única coisa que Mariana sabia com certeza
era que nada seria como antes. A fumaça começava a encobrir a sala, mas Mariana não tirava os olhos da avó. A figura idosa tinha uma aura de força que parecia transcender toda a confusão ao seu redor. Você precisa saber a verdade, Mariana. A voz dela ressoava alto, cortando os gritos e os barulhos de disparos que ecoavam. Então surge a figura do homem armado, sua expressão cruel marcada pela impaciência. Ele ergueu a arma novamente, mas antes que pudesse disparar, a avó levantou a mão, como se uma poderosa onda de energia dourasse no ar. "Não é esse o seu alvo!" ela gritou. Seu tom, quase como um feitiço, fez com que todos voltassem a atenção para ela. O homem hesitou, surpreso. "Do que você está falando, velha?" E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma luz explosiva irrompeu do colar de Mariana, iluminando tudo em um brilho ofuscante. Todos na sala ficaram paralisados com a intensidade da luz. Então, como numa sequência de filmes, as imagens que surgiram eram ainda mais impactantes. Não eram apenas aquelas filmagens de Valdemar. Aquelas eram gravações de uma reunião secreta, mas com rostos ainda mais familiares. Em uma das imagens, Mariana viu sua própria mãe, mas não a sua mãe que conhecia. Havia uma outra mulher, com os olhos idênticos aos seus, sorrindo subitamente, enquanto carregava uma expressão que Mariana nunca esperou ver. "O quê?" Seus lábios se moveram, mas nada saiu. A sala caiu em um silêncio mortal. A avó observava com uma mistura de dor e compaixão. "Ela esteve aqui o tempo todo. Você só precisa entender." Valdemar, atordoado, finalmente quebrava o encanto. "O que você está fazendo, mãe? Isso pode destruir tudo." Ele parecia nervoso. A máscara de controle havia sido dilacerada. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente. "A pessoa que você considerava sua mãe não é quem você imagina." A verdade começava a se desdobrar como um rolo de filme. Mas um grito cortou a tensão. Helena, com os olhos marejados, exclamou: "Quem é essa mulher? O que você quer dizer com isso?" A confusão então reverberou pela sala. Mariana olhou de novo para as imagens. A mulher, cujo rosto se tornava cada vez mais familiar, começou a falar, suas palavras ecoando claramente de um antigo gravador. "Se você está ouvindo isso, Mariana, eu finalmente consegui encontrar uma forma de me conectar com você." A sala foi tomada por um silêncio gelado quando uma nova equipe de homens armados entrou pela porta dos fundos, interrompendo a gravação. Com armas em punho, eles gritaram ordens, cercando todos. O pânico se instalou novamente. Valdemar se virou rapidamente, agora angustiado. "Vocês não sabem com quem estão lidando. Eles são perigosos." Mas a atenção de todos estava fixada nas imagens. A mulher continuava a falar. "Essa verdade vai mudar tudo, Mariana. Eu não sou quem você pensa. E o que não sabe pode ser a única salvação." O homem armado que segurava a arma, de repente parou. Ele tinha semblante intrigado, como se reconhecesse as falas. "Parem com isso! Acabe com os registros!" gritou um dos seus colegas, mas ele estava hesitante. Algo parecia exatamente errado, como se neste momento a casa estivesse cheia não apenas de segredos, mas de revelações ainda mais profundas. E quando essa expectativa estourou, o homem que hesitava fez algo impensável. Ele atirou para o alto. A polícia estava no seu encalço, e a bala se perdeu no ar, mas seu eco destruiu a nuvem de confusão. A avó de Mariana, sempre firme, deu um passo à frente. "Em nome da própria verdade, revelem-se." Então a sala pareceu se inclinar. As paredes, que todos pensaram estarem firmes, começaram a rachar,
revelando passagens dentro da mansão que ninguém jamais esperou ver. "O que está acontecendo?" Luísa sussurrou, um espanto visível em seu rosto. Mariana ficou completamente paralisada. Com a luz do colar piscando, ela percebeu que cada movimento na sala, cada gesto estavam interligados. O que parecia ser uma simples revelação de uma vida familiar escondida, agora se transformava em uma verdadeira tempestade. Havia um novo mistério aberto, à espera de ser desvendado. "Você deve escolher, Mariana." A avó gritou, enquanto os segredos se misturavam ao caos. E nesse meio tempo, Mariana sentiu o coração acelerar, assustada, mas fascinada. O que realmente acontecia ali? Era hora de encarar o passado ou se deixar levar pela tempestade? A fumaça começava a encobrir a sala, e a luz do colar de Mariana pulsava, quase como se estivesse viva. O caos ao redor dela era uma sinfonia de gritos e tiros, mas a voz de sua avó se destacava. "Você precisa saber a verdade, Mariana." Ela era uma rocha em meio à tempestade. Os homens armados estavam todos em alerta, mas pararam por um instante, lutando para entender a situação em que se metiam. Era uma cena digna de um filme, mas tudo estava acontecendo de verdade, e as emoções estavam à flor da pele. O homem que ameaçava disparar hesitava, os olhos fixos na avó. O destino da família parecia pendurar na delicada corda da verdade prestes a ser revelada. Mas a tensão tomou uma forma inesperada. Uma explosão repentina irrompeu da cozinha, fazendo todos saltarem, e a entrada da mansão começou a encher-se de fumaça e ruídos. O pânico se instaurou novamente. O disparo que ecoou cortou o ar como um grito. E em meio ao caos, no interior da fumaça que se aproximava, uma figura encapuzada apareceu. A sala congelou. "Não, não pode ser." Valdemar sussurrou para si mesmo, agora pálido como um fantasma. Os olhares se voltaram para a figura, que parecia se mover lentamente em direção ao centro da sala. Todos estavam em estado de choque, incapazes de fazer som. Mariana sentiu o coração acelerar, a adrenalina percorrendo suas veias. A imagem começou a ficar nítida. Era alguém que ela conhecia. O rosto quase escondido pela capuz, mas as feições eram inegáveis. "Você não deveria estar aqui." Valdemar berrou, a raiva e o medo transbordando em sua voz. Era como se o segredo muito profundo estivesse prestes a se expor. A figura, então, puxou o capuz para trás, revelando um rosto que Mariana jamais esperaria ver. "Surpresa!" a mulher exclamou, um sorriso astuto iluminando seu rosto. Era sua mãe, mas não a mãe que ela conhecia. Essa era uma versão dela mesma, como se estivesse olhando para uma sombra. "Estou livre agora, Valdemar." Um murmúrio de espanto percorreu a sala. "Mãe?" O sussurro saiu da boca de Mariana, mas sua mente não conseguia processar o que estava vendo. A mulher que ela acreditava dada como morta e enterrada estava ali, viva e com um ar de triunfante. "Você me deixou presa, mas eu sou mais forte do que você pensa." A mulher girou em torno de si como se estivesse em seu próprio show. O caos se intensificou ao redor dela. Os homens armados ficaram confusos. Valdemar parecia estar paralisado. "Você não deveria estar aqui. O que você fez? O que mais você escondeu?" Sua voz era um misto de fúria e desespero. Mariana sentiu um nó se formar na garganta. As perguntas borbulhavam em sua mente. "Mari, escute-me." A mãe se dirigiu a ela, a voz carregada de urgência. "A verdade que você procura é mais complexa do que você imagina. Todos nós somos parte disso. Você criou uma armadilha." Valdemar gritou, agora a máscara de controle completamente despedaçada. "Vocês não sabem o que está em jogo. Estamos todos em perigo." A sala estava em um estado de tumulto. Os policiais tentavam cercar,
mas a figura da mãe de Mariana se impôs como um murro de aço. Vocês não entendem nada ainda. Ela se virou para o grupo, o sorriso agora substituído por um semblante sério e ameaçador. Estamos prestes a entrar em uma guerra que nem todos sobreviverão. A tensão se materializou no ar, e o colar de Mariana começou a brilhar com intensidade crescente. A fumaça espessa que invadia a casa se tornava um eco sombrio. O manto de segredos estava desmoronando, e todos estavam prestes a descobrir que a verdade nunca é simples. Mariana respirou fundo. O que realmente significava para ela ser filha de quem? E o que a sua mãe dissera? Seria uma batalha? Um jogo? Sua mente girava. Qual era o papel da avó nessa história? O que mais a sua família escondia? E assim, enquanto as chamas começaram a consumir lentamente a mansão e os ecos da batalha se aproximavam, Mariana sentiu que todo o seu mundo, cuidadosamente construído em uma fachada de normalidade e segurança, estava prestes a desmoronar. Ela era uma parte essencial de algo muito maior, e a pergunta naquele momento era: até onde ela iria para descobrir a verdade que sua família ocultara? O colar de Mariana brilhava intensamente, a luz piscando e pulando no ar. O que estava prestes a ser revelado parecia mais aterrador do que todos os disparos que ecoavam. E a presença da mãe dela, a mulher que deveria estar morta, que se mostrava agora diante de todos, só intensificava o caos ao redor. Você me deixou presa, Valdemar, ela repetia, como se cada palavra fosse um golpe direto. A sala estava em chamas, e não só fisicamente. Cada um dos presentes estava lutando para absorver a realidade quebrada que se espalhava como as labaredas. O homem armado hesitou, ainda com a arma levantada, enquanto a atmosfera espessa tornava tudo mais difícil de respirar. A tensão estava eletricamente carregada. Você não pode estar aqui. Todos nós pensávamos que você estava morta, Valdemar gritou, a raiva escapando pelas suas palavras. A sala, agora dominada por gritos e tiros, parecia um teatro em chamas. Mas eu não estava, e a verdade é que você sempre soube. A mãe de Mariana tinha uma firmeza no olhar que transformava a tensão em um fio cortante. Você construiu sua vida baseada em mentiras, e agora a casa está desmoronando. Mariana sentiu o coração disparar. O que realmente significava saber que sua mãe estava viva? E quem realmente era ela? Enquanto a confusão se instalava, Valdemar começou a perder o controle. Os funcionários e a polícia se aglomerando atrás dele, aumentando o medidor de pânico na sala. E então, algo ainda mais aterrador aconteceu. Um dos homens armados, em uma tentativa de escapar, fez um movimento brusco, apontando para a mãe de Mariana. Chega! Você não deveria estar viva. A missão não é sobre você. Mariana paralisou. O que você quer dizer com missão? Entre o pânico, uma pergunta brotou da garganta dela como um grito sufocado. O homem nuançava entre a raiva e a confusão. Você não entende? Todos nós fomos colocados aqui por causa de algo maior. Você e sua mãe são as chaves, e agora temos que acabar com isso. Valdemar não se continha. Não, você não vai fazer isso. Iremos terminar essa conversa de uma vez por todas. Mas então, em uma fração de segundo, a mãe de Mariana se posicionou. Apenas diga a todos a verdade. Suas palavras retumbaram. A confusão se intensificava cada vez mais à medida que o tempo parecia parar. E naquele momento de tensão insuportável, tudo se desenrolou. E então, a revelação desmoronou como um castelo de cartas. O homem armado retirou uma máscara, revelando um rosto que Mariana reconheceria em qualquer lugar. Era Lucas, o jovem empregado que aparentemente sempre esteve ao lado deles. Mas Lucas estava envolvido em algo maior e mais sinistro. Você,
Como você pode estar? A incredulidade tomou conta dela. Os olhos dela se arregalaram, e a confusão se transformou em um dilema ainda maior. Os olhos de Lucas não tinham a compaixão que ela esperava. Eu estava aqui para protegê-la, Mariana. Mas agora você precisa entender a verdade sobre sua família. O que você acreditava que era amor sempre foi uma fachada. O tom dele era de desespero. Mas havia uma urgência que pedia para ser ouvida. E nesse momento, a sala inteira ficou em silêncio, enquanto os enganos e segredos começavam a deslizar das sombras. Mariana sentiu um frio na espinha. O que você está falando? O que você sabe que eu não sei? É hora de você saber quem você realmente é. Você não é só uma rocha. Você é descendente de algo muito mais profundo. E isso vai mudar tudo. Ele olhou para Valdemar com desprezo, como se finalmente estivesse revelando o verdadeiro rosto do homem que ela chamava de tio. As palavras caíram como uma bomba na sala. O impacto provocou um silêncio absoluto, e a mente de Mariana começou a girar. A verdade a atingiu como um furacão. Uma mentira familiar construída sobre promessas, segredos e uma identidade que nunca foi dela. E enquanto a fumaça começava a invadir cada vez mais a sala, a única certeza que restava era o que viria a seguir. Quem realmente era ela? E o que isso significava para todos ao seu redor? O futuro da família Rocha balançava, revelando um abismo de incertezas, e Mariana precisava decidir. Iria abraçar a verdade ou permanecer na ilusão? Lucas olhou para Mariana com uma expressão de desespero. Você precisa entender. Sua vida não é apenas sobre quem você é, mas sobre o que podemos fazer juntos. A adrenalina na sala estava a mil, enquanto todos trocavam olhares incrédulos. O tiroteio cessou por um instante, como se tudo estivesse suspenso em uma bolha de tensão. Basta! Valdemar gritou, seus olhos arregalados, mas a coragem dele estava diminuindo. A presença da mãe de Mariana, forte e determinada, parecia desafiar todas as mentiras que ele construiu. Vocês precisam se afastar. Isso não é lugar para vocês. Ele estava começando a perder a paciência, mas cada grito dele fazia mais tudo parecer ridículo e frágil. A mãe de Mariana, com um olhar penetrante, respondeu: o que você teme não é a verdade, mas as consequências de se expor a ela. E Mariana, com a respiração ofegante, percebeu que a resposta estava bem diante dela. O que você fez comigo? Sua voz tremia. Por que você se afastou? Mariana, eu precisava te proteger. Você é mais poderosa do que imagina, e a verdade sobre quem você é pode mudar tudo. Sua mãe falou como se tentasse atravessar um abismo de desconfiança. Um estrondo atrás deles fez a janela quebrar, e a fumaça começou a avançar como um ser vivo. Os homens armados, perdendo o foco, começaram a fugir, e a sala tremia sob a pressão da verdade que estava prestes a ser desnudada. Mariana, olha para mim. A avó chamou, como se quisesse ampará-la em meio ao caos. Você precisa escolher, seguir em frente ou ficar presa nesse ciclo de mentiras. O que você decidir afetará a todos nós. Ela hesitou, e os olhares de todos estavam fixos nela, numa espécie de clara expectativa. Eu não posso decidir sozinha. O nó na garganta parecia apertar ainda mais. Mariana sentiu uma onda de emoção tomando conta dela. Era hora de agir. Basta de mentiras. Eu não serei sua pawn, Valdemar. A determinação crescia a cada instante, e nela ardia uma chama interior. A verdade começava a surgir como um novo sol. Vocês não vão me controlar mais. No mesmo instante, a luz do colar de pérolas brilhou intensamente, e as imagens começaram a se projetar de novo. As gravações expunham as alianças de Valdemar, seus segredos obscuros, e o quanto ele tinha feito para manter tudo isso escondido. Era como se a casa estivesse condenada,
tudo pronto para desmoronar. "Guardas agora!" Um dos homens armados gritou, mas era tarde demais. A polícia cercava a casa, e o efeito do colar era inegável. As sombras dançavam na sala, mas a luz triunfava sobre a escuridão. Mariana sentiu as emoções fluírem num turbilhão. Ela tinha o poder de mudar o rumbo das coisas. E na sua cabeça, um pensamento ecoou. Tudo o que havia sofrido a levou até aqui. Ela não estava sozinha. "Você precisa fazer a escolha certa, minha menina", a avó reforçou, e a resolução de Mariana se solidificou. Chega de correr dos fantasmas do passado. Ela olhou para Valdemar, um homem que havia sido uma figura de autoridade. "Eu não serei sua marionete, tio, e agora você vai encarar as consequências." As palavras saíram como um grito de libertação. "Não, Mariana, você não pode fazer isso." Valdemar bateu o pé, tentando manter a pose, mas Mariana notou a fragilidade em sua ironia. A verdade estava se desenrolando como um grande manto, expostas as cores que ele tentou esconder. Mas no meio da confusão, o que ela não viu foi que Lucas estava lentamente se aproximando. Antes que pudesse reagir, ele segurou seu braço. "Você não precisa fazer isso sozinha. Vamos resolver juntos." O apelo dele a atingiu profundamente. Mariana compreendeu que, após todas aquelas mentiras, o amor ainda poderia ressurgir das cinzas. Valdemar, percebendo que não conseguiria controlar a situação, deu um passo atrás. "O que você está planejando?" "Mariana", sua voz estava carregada de medo. "Não planejo seguir seu caminho. Agora, minha vida é minha para viver, e vou fazer isso da maneira certa." As chamas começaram a engolir a mansão, simbolizando a purificação. Mariana, cercada por aqueles que a apoiavam, respirou fundo. E assim, em meio ao caos, com a luz do colar ainda refulgente, Mariana fez sua escolha. Um caminho cheio de incertezas, mas que era genuinamente dela. E enquanto a estrutura da mansão começava a ruir ao redor deles, uma nova vida começava a brotar no coração do fogo. E sobre essa nova jornada, ela sentiu alívio. A luz seria forte o suficiente para guiar todos através da escuridão. Mas e agora? O que acontecerá com as verdades que foram expostas? E o que mais vocês acham que Mariana pode descobrir enquanto o fogo consome tudo? Não podemos perder a próxima história. E para não perder nenhum conteúdo que vem por aí, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas tenham a chance de acompanhar essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Quero ver cada um compartilhando suas ideias sobre o que pode acontecer. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação faz toda a diferença.